Amém. Diz assim: e chamando-se multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Amém? Podemos assentar. É interessante nós ouvirmos falar tantas vezes: cada um carregue a sua própria cruz. Quando nós vamos buscar a palavra cruz, principalmente na tradução grega, que ela tem um significado de estauros, uma estaca, um poste, algo parecido. É óbvio que nós não estamos vendo aqui o que ele está querendo dizer, Jesus, a respeito da questão física do objeto. Apesar que a questão física do objeto, ela começa pelos persas. A morte pela cruz, ela não é desenvolvida pelos romanos, mas sim pelos persas, lá em Esdras. E eles que meio que inventaram essa morte. Essa é uma morte que ela é precedida de açoitamento. Ela é uma morte que ela é precedida de algo carregado de muito exemplo. A cruz, ela era dada a criminosos, pessoas condenadas. E essas pessoas condenadas, quando elas recebiam o veredito de morte pela cruz, elas eram obrigadas a carregar a sua própria cruz para demonstrar a sua culpa, demonstrar o seu erro, demonstrar sua falha, não é? Então, quando Jesus fala sobre a vergonha de nós não nos envergonharmos do Evangelho, de suas palavras, de suas características, né? Ele está mostrando para nós a correlação do que era a morte pela cruz, porque a cruz era motivo de vergonha às pessoas, à sociedade. Por isso que havia então essa questão da cruz. Interessante isso. Interessante esse momento em que nós vemos aqui ele falando sobre a cruz. E que você possa entender o que é a morte pela cruz. Era uma vergonha. Era uma vergonha. E ele relaciona isso a nós. Cada um leve sua própria cruz. Cada um leve sua própria vergonha. Cada um leve sua própria luta contra este mundo. Os erros, os pecados, as falhas, as tentações, tudo você tem que carregar. Como? E aí eu vou explicar, ok? Para que ninguém entre numa paranoia de falar: o pastor está falando que a gente tem que carregar o pecado, Não, amados, nós não vamos carregar esse tipo de situação. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quando você o aceita, quando você passa a ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, seus pecados, suas falhas são lavadas pelo sangue de Jesus, ok? Amém? Isso não vai mais com você. Porém, ele está dizendo o seguinte: cada um carregue sua própria cruz, para que você se lembre a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, que você sim foi lavado e remido dos pecados, para que haja assim na sua consciência plena, que é motivo de vergonha quando você peca, que é motivo de vergonha quando você falha, que é motivo de vergonha que você joga pedra na cruz. Por quê?
carregue sua própria cruz, ele quer dizer o seguinte: olha, já foi tudo levado na cruz do Calvário em alguém que era inocente, que não tinha culpa, que não tinha erro, que não tinha falha, e que fez isso por mim e por você. Ele carregou todo o peso maldito que poderia existir, toda a condenação, mas ele faz com que a gente se lembre, através de palavras como esta: cada um carregue sua própria cruz. Ele quer mostrar para mim e para você, que como cristãos, nós precisamos sim lembrar da cruz, lembrar do ato salvífico de Jesus, e que é motivo de vergonha, quando erramos, quando falhamos e quando pecamos. A palavra de Deus diz em outro texto que o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Nos incomoda por quê? Porque erramos, porque falhamos, porque pecamos, porque agimos conforme o mundo quer que a gente possa agir. E é por isso que Jesus fala, ele tenta mostrar para nós o quão é importante esta frase. Amados, você já é livre do pecado, você já é livre do mal. O problema é que a gente volta a querer viver isso, e esquecemos do que Jesus diz aqui claramente. Esquecemos do que é realmente cada um entender esse carregamento. É uma vergonha para mim e para você a gente olhar para Jesus no meio do erro, do pecado e da falha. É uma vergonha. Ah, pastor, mas a gente vai continuar pecando. Eu sei, mas a gente tem que parar da prática. Por isso que ele fala claramente aqui: olha, pare. Portanto, qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu quero que o Senhor Jesus ache graça na minha vida, que o Senhor Jesus ache graça em mim, porque se eu não entender o que é isso é graça, amados. É Deus olhar para mim e para você, e Ele ver vontade de ver as nossas vidas. Ele não se envergonhar: olha, eu estou vendo ali o Luiz, o Maurício, eles estão lutando, eles não querem errar, eles não querem pecar. Acaba acontecendo, é algo que não é comum, não é usual, aconteceu, foi um acidente na nossa vida. E é assim que a gente tem que parar e pensar, porque se a gente não parar e pensar dessa maneira, a gente taca a pedra na cruz. Para mim é isso, invalida o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso ele fala para mim e para você: cada um carregue sua própria cruz. Ele está fazendo com que a gente tenha o quê? A memória do que foi o processo da crucificação. Foi um processo de vergonha. Perante uma sociedade corrupta, um inocente foi levado à culpa. Eu não lembro, algum tempo atrás teve uma notícia aí de um aliás, tem até acho que um filme, a notícia de um indivíduo que ele saiu lá dos Estados Unidos, ele recebeu o perdão, ele tinha perpétua, e descobriram que ele era inocente. Não sei se foi esse o filme, mas eu lembro mais ou menos dessa notícia. Tem um filme do Denzel Washington que é assim também, não é? Teve um caso agora recentemente. Estava condenado, sei, e foi liberto, né? Inocente, descoberto. Imagina, amados, você ser preso injustamente. Eu fico imaginando, cara, olha, que situação, você tomar culpa por um erro que você não cometeu. E a gente toma às vezes culpa nas nossas casas, não é? Com o coração cheio, bom de intenção, tentando fazer o melhor, e ainda você toma chapuletada. Quem já tomou chapuletada assim? Acho que a gente toma muitas vezes, não é? Você está lá com toda a boa intenção do mundo, e aí vem a chapuletada e a coisa acontece. Jesus tomou todas as chapuletadas do mundo por mim e por você.
foi para uma cruz que não era dele, deveria ser de Barrabás. E muitos acham que Barrabás era um criminoso, tipo assassino. Barrabás, ele era um cara que lutava contra o Império Romano, contra a forma que era da sociedade na época, principalmente contra os judeus. Como os judeus trabalhavam na sua sociedade. Ele era um reacionário da época. E aí, entre Cristo e Barrabás, o povo escolhe quem? Barrabás. Perante a lei, quem deveria ser culpado? Barrabás. Cristo não tinha nada a ser culpado. Quando nós vemos o processo da tal da lavagem das mãos lá do governador de Jerusalém, quando a gente vê esse processo, eu lavo as mãos. Olha, eu não quero ter o sangue desse inocente nas minhas mãos. Imagine se Deus fizesse da mesma forma conosco. Vou lavar as mãos no momento que a gente erra, peca, falha. Mas Ele não lavou as mãos. Ele deu Jesus por mim e por você. Mas Ele faz com que a gente se lembre disso. E a gente precisa se lembrar que quando a gente erra, quando a gente peca, nós estamos carregando a nossa cruz. A cruz do erro, a cruz do pecado, que foi lavada na cruz de Jesus. Quem deveria estar no poste seríamos nós. Na estaca seríamos nós. Nesse tipo de morte seríamos nós. Mas estamos aqui hoje, a gente pode glorificar a Deus, a gente pode dizer aleluia, a gente pode dizer, Senhor Jesus, obrigado, porque a tua obra foi perfeita na minha vida. E não foi? Foi. Estamos aqui por causa disso. Fomos resgatados, agraciados, amados por um Deus que é fora do comum. Uma coisa me chamou a atenção essa semana. Eu olhei a foto que o satélite da NASA tirou da Via Láctea. Alguém teve a curiosidade de ver? Não viram? Esse satélite, ele conseguiu tirar a foto só da Via Láctea, aonde o nosso sistema solar faz parte. Correto? Amados, é uma coisa de louco a quantidade de planeta e de estrelas como o Sol que existem dentro da Via Láctea. Aliás, tem uma são duas, acho que, se não me falha a memória, Grande Magalhães, Pequena Magalhães, um nome mais ou menos assim, de um sistema parecido com o nosso. O tamanho do universo. O universo é tão grande, Deus me amou. O universo é tão grande e Ele morreu por mim numa cruz, pelo meu pecado. Amado, quando eu ouço essa palavra, carregar a cruz, eu quero dizer para você o seguinte: é uma vergonha quando a gente pratica o erro e fica praticando esse erro. É uma vergonha. A gente tem que parar de ser essa pessoa petulante que nós somos, descer do pedestal humano e sermos servos do Senhor, e sermos agradecidos. Eu nunca peguei tanto trânsito hoje para vir para cá. Acho que foi o dia que eu mais peguei trânsito da minha casa, que não chega a dar 3, 4 quilômetros daqui. Trânsito no viaduto, trânsito na Avenida do Estado, trânsito aqui na Rua do Oratório, trânsito tudo quanto é lugar. E aí vem aquela coisa dentro de nós assim, né? Aquela nervoso, a ira. E aí eu parei, olha Deus, se for da tua vontade, vou chegar no horário, se não for da tua vontade, tu sabes. Mas eu quero te adorar. Eu quero te agradecer. Eu não quero mais errar, não quero xingar alguém que me feche. Eu não quero entrar naquilo que o mundo se propõe. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu não quero mais olhar para a cruz e ter vergonha. Amados,
Carregar a sua cruz é lembrar que a nossa vida é uma luta diária, mas ela já está garantida pela obra que Jesus fez no momento em que Ele passou pela cruz. E Ele ressuscitou ao terceiro dia e está aqui conosco hoje, nos capacitando através do Espírito Santo de Deus a passar por cada situação igual a essa. Deixa o Espírito Santo de Deus te fazer uma pessoa sensível à voz dEle, ser sensível às situações da vida. Amados, eu vou dizer por mim, não está sendo fácil meus dias. São dias difíceis, dias complicados. E eu tenho buscado diante de Deus, aonde eu ando. Hoje eu tive que ir para Alphaville. E aí eu fui na moto e fui devagarzinho, amados. Fui bem antes, e aí fui bem devagarzinho de manhã. Eu fui falando com Deus, eu fui sonhando com Deus. Eu fui dizendo: Deus, eu quero saber viver o que o Senhor quer que eu viva. E eu lhe pergunto nessa noite: você tem buscado viver o que o Senhor quer que você viva nessa terra? Ou você está vivendo aquilo que você acha que tem que viver? Vamos parar de ser petulante. Vamos parar de envergonhar aquilo que foi conquistado numa cruz. Que é uma vergonha, não é? Uma vergonha, amados. Eu tenho procurado ser diferente na minha vida. Não é fácil. Quando a gente é diferente, amados, quando a gente quer andar como Cristo andou, você vai arrumar confusão. Você arruma confusão, não tem jeito. Você arruma confusão. Você incomoda. E se você não estiver incomodando, pode ter certeza que você está vivendo aquilo que o diabo quer que você viva. Ah, pastor, mas eu vou ser usado pelo capeta. Você pode ser influenciado em algumas decisões, pelas circunstâncias, pelas situações. Não deixa mais isso acontecer. Não deixe. Faça verdadeiramente essa palavra em que nós ouvimos Jesus falando: cada um carregue a sua própria cruz. Quer dizer, olha, eu já conquistei isso, já te libertei, eu já te dei a condição através do Espírito Santo, depois que eu ascendi, sentei ao lado direito do Pai, estou lá intercedendo por você, eu estou buscando para que você realmente tenha a salvação. E é assim espero que no dia da glória do Senhor, seu nome seja chamado, e você vá aos ares, e que você não passe pela tribulação. Você não passe pela tribulação. Eu fico imaginando como é que é. Se a tribulação é ruim, imagine ranger os dentes no lago de fogo. Para encerrar, amados, uma coisa que veio ao meu coração agora. Quando a gente for falar de Jesus, não tenha medo de dizer que se a pessoa não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Pronto, acabou. Vai mesmo. E só não deixa ser arrastado junto. Não deixa ser arrastado junto, não. Porque às vezes até dentro da casa que a gente vive, pode acontecer alguma coisa que queira te arrastar, não é? Não deixa. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu declaro nessa noite que estas palavras possam fazer lembrança em nossos corações, em nossas mentes todos os dias, que nós não possamos trazer vergonha, Senhor, vergonha na nossa casa, vergonha no nosso trabalho, vergonha onde nós estivermos, que nós possamos verdadeiramente mostrar a cruz, mostrar a cruz, mostrar a cruz de forma emblemática na nossa vida, a libertação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, nos ensina a viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, que as nossas lembranças sejam lembranças de andar corretamente diante da Tua palavra, Senhor, que nós possamos falar dela todos os dias,